Ah, Rafa, mas se eu fizer aeróbico, isso não vai contribuir negativamente para o meu ganho de hipertrofia? Será que isso não vai ser ruim? Né? Se eu fizer força, isso não vai prejudicar minha capacidade de endurance? Como combinar essas duas modalidades? Então, para vocês entenderem um pouquinho do contexto, né, eu gosto sempre de lembrar algumas coisas. A primeira delas que eu gosto de lembrar é o seguinte, cara, durante muito tempo acreditou-se num possível efeito de interferência. O que significa esse possível efeito de interferência? Esse possível efeito de interferência foi algo estudado em 1980 por um pesquisador chamado Rickson, em que ele mostrou que se você esperar o máximo de adaptação das duas modalidades, talvez você não consiga, especialmente no que diz respeito à força e hipertrofia, mas o desempenho aeróbico continua melhorando. E por que isso acontece? Por dois motivos. Lembra que a gente falou lá atrás? Olha como é que os princípios são importantes. A fadiga acumulada, ela tende a prejudicar uma das modalidades. E uma das coisas que foi proposta, que é isso que vocês estão vendo aqui, é que existe um possível efeito de interferência a nível molecular. As respostas moleculares para você ganhar força e hipertrofia são diferentes das respostas moleculares para você conseguir melhorar sua capacidade cardiorrespiratória. Então eles acreditavam que haveria uma briga sobre isso. Hoje em dia a literatura já é muito clara. Não existe nenhum problema de você querer as duas respostas ao mesmo tempo, não existe nenhum problema de você combinar duas modalidades, mas você tem que ter em mente o quanto de fadiga você está gerando de uma sobre a outra. Então, se eu treinar a perna forte agora e for jogar futebol, cara, minha perna vai estar morta para jogar futebol. Se eu treinar a perna forte agora e for correr, minha perna vai estar morta para correr. Então, obviamente, vai haver um impacto negativo na modalidade cuja qual eu quero fazer. Então eu tenho que tomar cuidado com essa fadiga. Então a primeira proposta é, cara, e se a gente separar essas duas modalidades em pelo menos 6 a 8 horas de distância? Perfeito. Então até quando eu falei que eu treinava 2 vezes, eu fazia uma modalidade de manhã, uma modalidade à tarde, para não haver esse efeito de interferência, para não interferir menos com a outra. Mas a minha capacidade de recuperação ela era boa o suficiente para eu conseguir fazer as duas sem haver uma redução de desempenho. Às vezes nas primeiras semanas, 1, 2 semanas, você ainda sente alguma coisa, mas depois, de novo, o seu corpo tende a se adaptar, se você tiver capacidade de adaptação para isso. Então, se você puder separar as duas sessões de modalidades diferentes, né, fazer força num período e cardio em outro período, seria lindo. Inclusive é comum fazer cardio de manhã e força à tarde, né? A força à tarde ela tende a responder melhor, mas isso não é uma obrigação, não quero que vocês fiquem com isso na cabeça. E outro ponto importante é que esse possível efeito de interferência, onde vai haver uma redução do nível de força, acontece principalmente com pessoas altamente treinadas. Então, se esse não é o seu caso, cara, não se preocupa, muito provavelmente não vai haver problema para você realizar, né, duas modalidades. E aí, só lembrar disso, né, cara, eu estou gerando uma fadiga acumulada. Por exemplo, eu tenho vários alunos aqui que são atletas amadores de alguma modalidade. E aí, cara, vamos usar o exemplo da corrida. A gente tem alguns alunos corredores. E aí, cara, o cara na semana da prova, eu falo pra ele, cara, tu não vai pegar peso aqui, não vai te trazer nenhum benefício adicional, só vai gerar fadiga acumulada. Eu quero que na prova você esteja com o mínimo de fadiga possível, então não vai fazer. Eu tenho atletas de beach tênis, que às vezes gostam de pegar peso e tal. Às vezes não, mas entenderam que faz bem. E elas querem fazer e querem manter isso sempre. Eu falo, não, cara, próximo da prova não. Por quê? Porque eu tenho que minimizar o efeito da fadiga acumulada dessa modalidade para que você possa jogar bem. E assim por diante. Então são os dois aspectos que eu preciso pensar. Cara, será que a modalidade que eu estou fazendo está gerando tanta fadiga a ponto de interferir na outra? Se o seu objetivo é ganhar massa magra, você precisa priorizar o treino de força. Então ele tem que ser sua prioridade. Você tem que ver se a outra modalidade impacta negativamente o treino de força. Se o treino de força impacta na outra, tudo bem, não tem problema. O seu objetivo é ganhar força. Então definir o seu objetivo é o que vai fazer você ter as melhores escolhas e as escolhas mais assertivas. Mas fato é que isso só iria acontecer mesmo se você for uma pessoa altamente treinada que espera o máximo de resposta das duas coisas. Fora isso, dificilmente vai haver um problema. Então fique tranquilo se você faz mais de uma modalidade. Treinou força 3, 4, 5 vezes por semana, cara, você provavelmente vai conseguir o máximo do treino de força se você estiver se alimentando bem. Isso, obviamente, né, o Felipe vai ajudar vocês. Mas, especialmente se você estiver comendo bem e estiver treinando bem. Então, dificilmente vai ser um problema para você fazer duas modalidades, a não ser que você seja altamente treinado. E se você for uma pessoa altamente treinada, muito provavelmente você vai ter que ter uma orientação um pouco mais direta sobre os treinos, sobre a alimentação e sobre todo o resto. Então, não acho que isso deve ser uma preocupação para a maior parte do público que está aqui hoje